Ok, então vamos começar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Estudos em Neurotrauma, EMG, que é uma reunião em conjunto com a Sociedade Mineira de Neurocirurgia, a Academia Brasileira de Neurocirurgia e a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. Nós temos estamos vivendo um mês muito especial, que é o mês que foi dedicado à coluna, e quem está coordenando esse mês de forma magistral é o Dr. Fernando Dantas, que eh, de forma muito inteligente, organizou todo esse mês de maio com temas muito interessantes. Então, eu gostaria de passar a palavra para ele. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, é Neurotrauma MG. Nós estamos tanto com o canal no YouTube Ela não quanto está passando, também pessoal. no Instagram. Então, vou passar agora a palavra para o doutor Fernando Dantas. Uma ótima reunião a todos. Obrigado, Kélia, pelo apoio e a confiança. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas, né, desse mês dedicado ao trauma. Falamos já de trauma do odontoide, subaxial, e hoje tem uma honra de apresentar o colega Alessio, que vai falar sobre trauma toracolombar, o update. A Bárbara ficou lá na cirurgia presa, eu peguei esse casinho aqui mais tranquilo para a gente apresentar rapidinho, para discutir. Eu apresento o caso, depois o Dr. Alessio vem e dá continuidade. Obrigado pela presença a todos. Então, um caso relativamente simples. Uma jovem, 25 anos, acidente de carro, não teve perda da consciência na hora do trauma, foi chamada ao SAMU, hipotensão grave, chocada, foi encaminhada ao HPS, né, que é o nosso pronto-socorro de urgência aqui em Minas Gerais, que é o Hospital João 23. Entrou o que chama na onda do protocolo Onda Vermelha. Foi operada em caráter de urgência assim que ela chegou no HPS. Tem uma lesão esplênica e hepática. Além disso, tem uma fratura na perna. Foi operada na urgência, ficou alguns dias, 2, 3 dias no hospital e foi levada para outro hospital. Chegou lá, evoluiu com dor na coluna torácica, o exame neurológico não tinha déficit motor e ela tinha uma dor à palpação da coluna torácica. Essa foi a capa, né, do estado de Minas. O acidente dela foi tão grave que ela subiu lá pertinho ali do ponteio. Essa é a capa do estado de Minas e o estado que o carro ficou, só para mostrar a gravidade do trauma dessa paciente. Aí a neurocirurgia foi encaminhada, foi solicitada a avaliação, porque ela começou a queixar dessa dor torácica e fizeram essa radiografia. Dá para ver alguma coisa aí, Alessia? Oi, doutor Fernando. Sim, dá para ver que tem um desalinhamento aí, uma curva aguda ali na torácica baixa, né? Para a direita. Ah, esse exame. Foi no leito, né? Foi no leito. Assim que a gente chegou lá para avaliar a paciente, foi o exame que ela disse que estava todo mundo com receio de mobilizar ela. Você vê que ela está com Tá. catéter ainda, né? Foi radiografia de leito do CTI, sem déficit motor e dor na coluna torácica. Ele É a sugere já assim, qualidade. né? Essa curvatura, uma certa luxação lateral, parece à direita, mas aí precisaria realmente ver o bidimensional ou a tomografia, né? Mas no leito, né? Ou seja, É no precisa de leito, mais bem no leito. exames. É. Paulo, quer falar alguma coisa? O raio-x, que ele é. Boa noite para todo mundo, né? Obrigado aí, Fernando, pela oportunidade. O raio-x feito no leito, realmente é um raio-x que não acaba que não ficando muito bom, né? Não tem muita penetração do raio, então dá para ter uma ideia realmente de um desvio, talvez, da coluna, o mediastino atrapalhando o diafragma, né? Atrapalhando a visão, mas dá para ter uma impressão de realmente um desvio para a direita mesmo da coluna, né? Tá ótimo. Então vamos completar a imagem. Realmente vocês têm razão, a qualidade foi péssima. Então tá aqui a fratura que ela tinha. Ainda tinha, tá vendo, uma pequena contusão, né? Frontal esquerda, direita, e a fratura periférica. Tá aqui a tomografia dela. Paulo, quer comentar?
Realmente a gente consegue ver uma fratura, talvez estou tentando contar aqui, 5, 4, parece 3, ter 10, 9, né? 9, 8. 9. 8, 9 por aí, né? 8, 9, é. Uma fratura, tem uma postura cifótica aí da fratura, né? Uma fratura em explosão aí de talvez T9, uma fratura de T8, acometendo também os dois platôs, já com uma postura bem cifótica da região. Vou E eu, a colocar princípio, mais aqui. É uma sequência de cima para baixo. Vou passar vários para não perder tempo no caso, senão passar vários. Depois a gente pode voltar para não ficar muito, porque o caso é longo. a gente viu uma fratura em explosão aí, bem com a lateralização realmente da coluna, né? Talvez uma rotação, a laterolistese aí. A princípio, parecendo ser até uma fratura tipo C para o caso, né? Ou B, a gente tem que ver a questão de lesão ligamentar e posterior, mas cometeu bem a porção anterior da vértebra, do, Tranquilo. da coluna anterior, né? E ela estava sem déficit, que você falou, Sem Fernando? déficit motor. Sem déficit motor nenhum. É impressionante. Tem a ressonância. Tem a ressonância. Vários cortes, igual a tomografia, né? De cima para baixo. Dá para ver que o canal ele foi, de certa forma, preservado, né? Não teve uma redução tão importante, mas tem um fragmento ali também posterior. Pronto. Você vê que o caso é tranquilo, né? Agora a Alessio já pode brindar a gente com a aula. Depois ele dá a dica, o que é que a gente vai fazer nesse caso. Eu já desisti, não sei não, tô brincando. Vou parar de compartilhar aqui, Alessio. Pode começar. Já está em tela cheia? Ainda não. Agora sim. É. Bom, primeiro queria agradecer muito o convite de participar dessa reunião. Eu tive uma oportunidade no ano passado e foi excelente. Eu sou um mineiro paraibano, né, agora, mas enfim, mineiro aí de Uberlândia. E é uma honra muito grande participar dessa reunião e da Sociedade de Minas Gerais, da academia, e entre amigos e sempre aprendendo bastante com os casos simples aí que o Dr. Dantas coloca. Então nós vamos discutir sobre o manejo da lesão traumática toracolombar e a ideia é justamente pegar desde a questão conceitual, diagnóstico e ver lesões de diferentes complexidades e opções de manejo. Esse é o serviço de trauma de João Pessoa, né, que a gente teve a experiência aí nesse serviço de operar, enfim, diferentes fraturas. Esse é o grupo que participou das cirurgias conjuntas aí que eu participei também. E eu tive a felicidade, de certa forma, de compilar os casos do meu doutorado naquele serviço. E esse é o Hospital Metropolitano, que é o hospital público do Estado, que fora as lesões traumáticas neurocirúrgicas, é onde se concentram as outras patologias e onde eu trabalho pelo grupo de coluna também. Então, o objetivo aqui é estabelecer o diagnóstico e classificar as lesões traumáticas da coluna toracolombar e discutir as indicações cirúrgicas e estratégias de tratamento. Esse caso, para exemplificar e para iniciar, então, um caso masculino, 44 anos, acidente de motocicleta, um paciente que tinha uma dorsalgia sem déficit neurológico, um pneumotórax associado, e que a gente observa aí, então, uma fratura torácica baixa, sem perda de altura da vértebra, mas a gente visualiza essa fratura. Tem uma fratura da costela direita, uma imagem 3D aqui, a lesão é nessa região aqui, T11, T12, que a gente vê alguma assimetria das articulações. E o importante que a gente vai ver aí na sequência
de classificação e o que procurar no exame é justamente definir bem o tipo de lesão e a classificação para também definir bem o tipo de tratamento. Então, esse é um artigo que nós publicamos, uma revisão sistemática no Surgical Neurology sobre as classificações do trauma toracolombar. As primeiras classificações falavam mais sobre as lesões de flexão e compressão, mas a grande mudança nas classificações e no manejo surgiu depois de Nicol e Holsworth, aí que foi em 49, 53, dando atenção para a lesão do complexo ligamentar posterior. Eles definiram então que a lesão era instável quando tinha lesão desse complexo ligamentar. Holsworth definiu também a fratura em explosão, que é a compressão vertical, então mostrando também que o mecanismo determina a morfologia. E McAfee, usando já de tomografia, falou que as fraturas em explosão instáveis seriam aquelas associadas à lesão ligamentar posterior. Hoje em dia, a gente às vezes tem uma maneira simplista de encarar as coisas e vê o Tillich, vê o Vaccaro e quer resumir a análise da fratura àquilo, mas é importante entender que cada tipo de fratura é causada por um tipo de mecanismo. Então, você tem fraturas em compressão, flexão, em distração, flexão lateral, translação, flexão torsional, compressão vertical e distração. O fato é que realmente, do ponto de vista de classificação, é mais fácil e reprodutível ver a morfologia da fratura do que definir o mecanismo. Mas o que não torna menos importante a gente procurar entender como ocorreu aquela determinada fratura, até porque isso vai ajudar na definição do tratamento. Nós observamos nessas 21 classificações que o item principal da classificação de fato é a morfologia, em 19 classificações, e em 13 casos foi mais o mecanismo, e que na maioria delas o critério de estabilidade é justamente a lesão do complexo ligamentar. Algumas classificações falam sobre status neurológico e manejo, e mais recentemente as classificações têm focado nisso, né, em vincular uma classificação morfológica, neurológica a uma definição de conduta. Então essa é a classificação atual mais utilizada, a classificação da OSPI de 2013, e que divide as fraturas em fraturas tipo A, que são as lesões do corpo vertebral, tipo B, lesões das bandas de tensão posterior ou anterior, e tipo C, as lesões em deslocamento. E a forma recomendada para realizar a classificação é procurar as lesões da mais complexa para menos. Então, se tem deslocamento é tipo C, se tem lesão da banda de tensão anterior B3, lesão posterior ligamentar B2, fratura B1 ou Chance, né? A B1. E aí vem as fraturas do corpo vertebral, que são as fraturas em explosão, que são A4, os 2 platôs, A3, um platô, e as lesões só em compressão de um platô A2, dois platôs A2, um platô A1. E lesões menores considerada A0. Também inseriu essa classificação neurológica de N0 a N4, basicamente substituindo praticamente na prática, mais ou menos o ASIA, né? Não pelo nível neurológico, nível sensitivo, mas hoje em dia se usa muito esse N0, N1, N2, N3. E as lesões indeterminadas ligamentares ficaram como modificador N1, que veio meio substituir as lesões indeterminadas ligamentares do Tillich. É bom lembrar da questão da cominução do corpo vertebral, que o load sharing valorizou isso num estudo que originalmente era para diferenciar a falência da instrumentação posterior curta versus instrumentação anterior, mas que chama atenção para a cominução do corpo vertebral, tanto no aspecto sagital como axial, e o grau de correção da cifose, o que acaba tendo uma relação com a cifose pré-operatória, né? Isso foi extrapolado para estudos pós-operatórios, mas basicamente querendo identificar os load sharings maiores ou menores do que 6, que seriam as cominuções mais graves ou menos graves. E o que é importante da classificação é que a classificação incorreta leva ao tratamento incorreto. Esse foi o trabalho do meu doutorado, que teve como orientador o Dr. Ricardo Botelho e co-orientador o Dr. Andrei Joaquim, e que a gente avaliou a reprodutibilidade do diagnóstico da lesão ligamentar com a tomografia. Um dado interessante é que 86% das fraturas tipo A e 86% das tipo B, elas ocorreram na transição toracolombar. A maior parte dessas fraturas, tipo B especialmente, elas não têm lesão neurológica, então isso às vezes nos desafia, porque às vezes a gente vê como uma tipo A simples e na verdade ela é instável por ter uma lesão ligamentar. E a gente sabe que boa parte das lesões em explosão podem ser tratadas conservadoramente se não tiver déficit neurológico,
mas que as fraturas com lesão do complexo ligamentar posterior, elas têm que ser tratadas cirurgicamente porque elas são instáveis. A grande cilada está que 70% das lesões em distração têm compressão do corpo vertebral e 15% têm explosão. E se a gente considerar essas lesões como menos graves, às vezes a gente vai tratar conservadoramente uma lesão que deveria ser tratada cirurgicamente. Aqui, então, alguns achados de lesão do complexo ligamentar posterior, desde a palpação do espinhoso aumentado, mas ao aumento do espaço discal com hipercifose segmentar, aumento da distância interespinhosa, lesão da fita negra, que chama, né, que é o ligamento supraespinhoso, diástase facetária. Então, todos esses são achados que nós precisamos procurar para poder justamente definir a lesão ligamentar posterior, o que define as lesões tipo B ou C quando com luxação. Esse paciente, por exemplo, 42 anos, uma queda de altura há 7 meses com a dor lombar mecânica persistente, foi um caso que tinha uma lesão do corpo vertebral leve, uma compressão leve, e que evoluiu com a deformidade cifótica, porque possivelmente não foi diagnosticada uma lesão tipo B2 e acabou evoluindo com uma dor por instabilidade. E como manejar essas fraturas? Primeiramente, definir os objetivos. O objetivo do tratamento da fratura, quando a gente define que precisa de cirurgia, é restaurar a estabilidade espinhal, alinhar a coluna quando está desalinhada e descomprimir estruturas neurais quando tem sintomas neurológicos. E basicamente buscando aliviar a dor axial e neuropática, promover melhora neurológica, evitar deformidade tardia e com isso o paciente poder retornar o máximo possível à vida normal dele. Então vamos ver agora as principais fraturas. Então as fraturas em explosão. Esse estudo prospectivo de Shen, ele comparou pacientes com fratura em explosão sem déficit neurológico submetidos a tratamento cirúrgico e não cirúrgico. O que ele observou basicamente foi que quando se faz a cirurgia você tem um alívio da dor mais precoce, então nos primeiros 6 meses, mas que esse alívio da dor ele se iguala, ou seja, o prognóstico ele se iguala após 6 meses. Embora com a cirurgia se tenha um ganho, uma correção da cifose inicialmente, você tem uma perda da cifose gradativamente. Então a cirurgia também não garante exatamente que não vai ter uma perda da cifose ou uma cifose residual. Então ele observou basicamente que a cirurgia ela diminui parcialmente a cifose, mas o prognóstico após 2 anos é semelhante ao conservador. O Sebenga fez um estudo que foi um estudo prospectivo randomizado e ele observou, comparando então pacientes cirúrgicos e não cirúrgicos, que o retorno ao trabalho foi mais rápido no paciente operado do que não operado, então em torno de 6 a 7 meses, enquanto que não operado no conservador demorou aí praticamente 1 ano e 2 meses. Então, ele relata também uma melhor correção da cifose com a cirurgia e na avaliação dele, nesse estudo prospectivo randomizado, a cirurgia seria um tratamento melhor. Essa meta-análise sobre o mesmo tema observou que na prática os resultados eles foram semelhantes em relação à dor, cifose e função. Então, segundo essa meta-análise, a cirurgia não melhora dor ou função em relação ao tratamento conservador. O principal estudo, ou o com maior impacto, ou com maior evidência, é o estudo de Wood, que teve um publicado em 2003 e essa extensão do trabalho publicado em 2015, com um segmento de 16 a 20 anos. E o que ele observou é que a cifose não foi diferente, cirurgia versus não cirurgia, e que os pacientes não operados estavam trabalhando mais, aí 72% versus 47% do cirúrgico, desculpa. E o que ele diz é que pacientes com fratura em explosão estáveis, tratados não cirurgicamente, relatam menos dor e melhor função, então seria melhor não operar. Talvez a palavra-chave aqui seja a questão de definir o que é uma fratura em explosão estável, fora do conceito meramente ligamentar, que é o clássico de fato, e que a gente sabe que a lesão em explosão com lesão ligamentar, na verdade, é considerada até uma lesão tipo B, vamos dizer. Então, a gente tem que identificar o seguinte: o paciente estável sem lesão neurológica, ele é tratamento conservador. O paciente instável ou com lesão neurológica, ele é cirúrgico. Mas quais seriam aqueles que, se tratados conservadoramente, podem evoluir com a falência do tratamento, o que acaba sendo mais por cifose
ou seja, uma deformidade cifótica e dor mecânica do que exatamente uma piora neurológica. Tá? Embora, então, muitas vezes se ouça falar, não, precisa operar porque senão vai piorar neurologicamente, não é isso que os estudos mostram. Do ponto de vista da observação do TLIX, qual seria o posicionamento das fraturas em explosão sem déficit? Você tem pacientes TLIX 2, que seriam conservadores, TLIX 4, que seriam aqueles com suspeita de lesão ligamentar e poderiam ser operados ou acompanhados. E os TLIX 5, aqui na verdade são os com lesão neurológica, então já entra numa indicação cirúrgica mais clara. O estudo do Vaccaro, né, da classificação 2013, levou a um estudo para se estabelecer um score, que é esse AOSIS, e que nele definiu-se, baseado na conduta de 70% dos observadores, ou seja, quando 70% davam uma conduta, essa foi a conduta aceita, definiu-se que menor ou igual a 3 seria não cirúrgico, 4 ou 5 qualquer um dos dois tratamentos, e maior do que 6 seria o cirúrgico. Mas quais foram aqueles de fratura em explosão sem déficit em que mais se verificou uma propensão à cirurgia? Foram os pacientes com morfologia A4 e aqueles que tiveram algum grau de radiculopatia, ou seja, uma dor radicular transitória, uma hipoestesia ali transitória, e que isso levou a uma tendência à indicação cirúrgica. Um trabalho que evidencia 4, mas esse trabalho do Piazzolla fala que nos pacientes com fratura A3 sem déficit, mas que tem uma angulação maior do que 20% no sagital, 15% no coronal, com minução importante, que é raro numa fratura A3, ou um índice corporal maior do que 30, poderia ser um indicador a mais para se pesar para o lado cirúrgico. Outros estudos recentes, aí, em 2017, e esse é uma meta-análise, ela verificou que não tem diferença em dor ou incapacidade no tratamento cirúrgico ou conservador em fratura A3 ou A4 no paciente sem déficit. Esse outro estudo, que contou com a participação aí do Emiliano Viari, Dr. Asdrubal, Dr. Guilherme Sfredo, enfim, um estudo com brasileiros aí, foi uma série prospectiva observacional que verificou que os dois tratamentos são válidos para esses pacientes, mas que existe uma tendência de melhor resultado na fratura A4. Esse é um estudo que eu gosto muito, foi publicado em 2016, é um retrospectivo, mas que foi feito o segmento dos pacientes TLIX 2 tratados conservadoramente e visto quais pacientes evoluíram mal. O que foi verificado é que os pacientes que evoluíram com a dor crônica que necessitou de cirurgia, eles tinham a tendência a maior cifose, maior compressão do canal e maior cominução. Então, esses seriam pacientes em que a gente deve ficar em alerta e que, às vezes, pode decidir por uma cirurgia já de início ou um segmento mais próximo com a tendência à indicação cirúrgica. E esse é um estudo de 2021 que eu achei bem interessante e que ele buscou pegar alguns critérios semelhantes ao do load sharing e avaliar quais desses critérios tendiam mais a uma evolução de uma cifose pós-traumática. Então, observe, no axial, fraturas marginais, fratura central, mas sem um desalinhamento importante, e fraturas cominutivas. No sagital, fratura de 1/3, 2/3 ou 3/3 aí do corpo vertebral. O que eles observaram nesse estudo retrospectivo e que envolveu pacientes, então, tratados conservadoramente? Tinha uma média de cifose inicial de 10 graus, apenas 29% com mais de 10 graus inicialmente. E quais foram aqueles mais propensos a desenvolver uma cifose maior que 20 graus? Foram os pacientes com a cominução completa no axial e no sagital e aqueles que inicialmente tinham uma cifose maior do que 10 graus. Então, isso ajudaria, de certa forma, a pensar em quais pacientes com fratura em explosão teriam maior propensão a desenvolver uma cifose mais grave e, portanto, que mereceriam um tratamento cirúrgico. E como operar essa fratura? Existem diferentes formas e muitas acabam resultando em tratamento com sucesso mesmo, mas basicamente fratura é uma fixação posterior curta ou longa, com ou sem fusão, ou seja, percutâneo ou aberto com enxertia, via anterior ou via combinada, e uma variante aí na fusão curta é colocar parafuso na vértebra fraturada ou não. E a depender do grau de compressão, você vai fazer uma descompressão direta, só um ligamento taxil ou até uma corpectomia.
Em relação à via de abordagem posterior versus anterior, essa meta-análise observou que o grau de recuperação neurológica, os resultados radiológicos e o resultado funcional são semelhantes e que, na verdade, quando se acrescenta uma via anterior, você tem uma maior duração e uma maior espoliação sanguínea. Então, em princípio, ao contrário do que a maioria considera como, não, a via anterior ela vai dar um ganho e uma preservação da cifose muito maior do que a posterior, quando se compara as duas vias, no geral, isso não é uma verdade. Esse estudo de Diniz e Botelho é uma meta-análise que buscou avaliar se a fusão óssea é importante versus só a fixação, ou seja, você precisa fazer abertura, decorticar, colocar enxerto ou pode só fixar. É importante observar que apenas 2 estudos mencionaram o load sharing e nesses 2 estudos que mencionaram, nesses 2 artigos que foram incluídos e que mencionavam o load sharing era baixo, era fraturas pouco cominutivas. Mas o achado final desse estudo, dessa meta-análise, foi que a artrodese ela não acrescenta significativamente ou não agrega melhoras radiológicas, mas a artrodese ela aumenta tempo cirúrgico e sangramento. Então, em princípio, você poderia fazer simplesmente a fixação e não a artrodese, mas com essa ressalva que os estudos que mencionaram a cominução mostrava baixa cominução. O contraponto que tem que se fazer é que se você tem uma explosão de baixa cominução, talvez boa parte desses pacientes não precisem de cirurgia. Ou deve-se discutir com o paciente as vantagens e desvantagens. Em relação à falência do instrumental na abordagem posterior, essa meta-análise observou que todos os tipos de fusão curta ou longa, com ou sem vertebroplastia, com ou sem parafuso na vértebra fraturada, elas mostraram baixo risco de falência. Então, de fato, fixação curta ou longa, ela resolve a maioria dos casos, não teve falência em baixa cominução, load share menor que 6, e teve um baixo índice de falência em cominução maior do que 6. Significa que vai fazer todas curtas? Logicamente não, mas entender que a curta em baixa cominução ela tem bons resultados. Um ponto a se discutir, questão técnica, é se você faz uma fusão longa ou fusão curta com parafuso na vértebra fraturada. Esse é um estudo prospectivo, mas é uma série de casos, e que observou que quando se faz a fixação curta com parafuso no nível fraturado, lógico, se o pedículo é viável, se você tem um pedículo bom e um ruim, você passa só no pedículo bom, mas é comparável à fixação longa. Então, esse é um dado interessante. Esse outro que comparou a fixação curta, aberta, com inclusão do nível fraturado versus a percutânea, e na percutânea geralmente não se inclui a vértebra fraturada, observou que a fusão aberta, incluindo a vértebra fraturada, ela promoveu uma melhor correção da cifose, um melhor alinhamento. Então, em princípio, uma tendência a pelo menos fazer aberta com fixação do nível fraturado. Se tem uma cominuição um pouco maior, ou se você vai ter que fazer já uma descompressão, você incluir o nível fraturado e deixar realmente a percutânea apenas para fraturas de menor gravidade. Então, vamos ver alguns casos. Paciente masculino, 20 anos, uma fratura A3, você vê que é uma óssis baixa, mas com a inclinação coronal de 16 graus. Então, nesse caso, optei por fazer uma fixação aberta, incluindo o nível fraturado, em função da inclinação coronal. Esse outro caso, paciente feminino, 50 anos, com um quadro de caldequina, então ele é uma explosão com déficit neurológico, compressão do canal. Uma paciente aí de 50 anos, feita uma fixação longa com descompressão. Esse outro caso, paciente de 44 anos, explosão sem déficit neurológico, com a compressão do canal maior que 50%. Então, esse foi um caso em que nós temos uma descompressão e uma fixação curta. De certa forma, se você for avaliar, tem uma perda de altura ali em torno de 50%, compressão do canal maior que 50%, um paciente jovem. Poderia ser uma curta, poderia ser uma longa. E partindo agora para aquelas lesões mais instáveis, né, o que define a instabilidade do ponto de vista morfológico ou mecânico? Então, lesões em translação, lateral, ventral ou dorsal, né, qualquer tipo de translação.
com rotação, com ou sem deslocamento. Tem lesões, às vezes, que você vê uma rotação leve sem exatamente uma luxação tão clara. Mas uma coisa importante é observar a fratura de costela, por exemplo. E lesões em distração, essas são as lesões instáveis, tá certo? Os achados radiológicos, o deslocamento propriamente dito, aumento da distância interespinhosa, diástase facetária e hipercifose. Então, vamos ver algumas fraturas aqui em distração. Esse estudo também que contou com vários brasileiros aí, o Emiliano Carazo, perdão, agora eu fiz uma fusão. O Charles Carazo, Emiliano Viale e o Andrei. Então, ele observou em relação a fraturas tipo B e C, se a tendência era maior para fazer uma fusão longa ou curta. Observe que no todo da casuística, 70% fazia fusão longa, quando se considera lesões tipo C, 90% de fusão longa. Ou seja, existem algumas lesões em distração que se faz fixações curtas. Então, esse caso é um paciente de 40 anos, com uma lesão que praticamente não se vê no raio-x deitado, então aí é uma armadilha, né? Talvez o alerta aí fosse esse paciente, ele veio transferido, fez esse exame, não tinha alteração, mas ele trouxe um exame do serviço de origem. Então, quando foi visto, está com muita dor, vamos ver o raio-x do serviço de origem, tinha essa hipercifose e foi feita uma fixação curta. Esse outro, aquele caso que nós colocamos, que o paciente tinha uma queda há alguns meses com a cifose pós-traumática, e vê que se o paciente desenvolve uma cifose pós-traumática, muitas vezes isso acaba sendo rígido. Você já não consegue reduzir simplesmente com uma facetectomia simples e a manobra de redução com o parafuso. Então, esses casos às vezes vão para a osteotomia de subtração pedicular ou múltiplas osteotomia em ponte para poder fazer a redução. E as fraturas em deslocamento, que então Holdsworth descreveu essas slice fracture ou shear, e que o Dr. Dunstas mostrou um caso parecido aí, né, Dr. Dunstas? E aqui temos um caso, então, de uma paciente de 20 anos, que uma placa de outdoor caiu sobre ela teve um trauma de crânio moderado e essa fratura grave, e se observa a distração, na abertura uma lesão ligamentar grave, uma cominuição importante do corpo vertebral, e que, sendo uma paciente jovem, eu, via de regra, se inclui ali a transição, às vezes eu opto mais por incluir níveis do que exatamente fazer uma corpectomia, que eu acho que para a maioria dos casos não tem necessidade. Essa paciente é um estudante universitário, voltou a estudar, está caminhando, acho que até se formou já. Esse caso mostra uma luxação facetária torácica. Então, nesse caso, muitas vezes você faz só facetectomia, consegue fazer a redução e fixação. E esse é um caso com um AZC, com a luxação mais grave, fragmento importante no canal, e que foi feito a descompressão, remoção do fragmento por via pedicular e fixação. Voltando no caso clínico, então esse caso clínico ele tem algumas... eu tinha preparado, doutor Fernando, para apresentar para discussão. Quer discutir o caso ou apresenta o caso? Pode apresentar e falar o que deve ser visualizado, a classificação. Ok. Então, assim, esse caso foi bem curioso, que o colega trouxe para discutir comigo na época, e eu acho que eu estava na pilha do doutorado e dos trabalhos, e isso aqui tem uma imagem que é muito importante ser observada. Quando você tem uma fratura do corpo vertebral, via de regra, a maioria delas, você vai ter um mecanismo de compressão-flexão ou compressão vertical. Então, via de regra, o corpo vertebral ele perde altura. Então, aqui a gente via uma fratura do corpo vertebral sem perda de altura, o que faz pensar que esse corpo ele foi aberto de trás para frente e não comprimido em flexão ou carga axial. E aí a gente vê que tem uma fratura de costela, que numa compressão simples geralmente você não vê. Existe na reconstrução aqui 3D, que não é necessariamente, vamos falar assim, uma parte da avaliação do exame, mas que a gente consegue ver aqui essa alteração facetária. E um dado interessante, então, a gente indicou justamente pensando numa lesão em distração, e olha que no intraoperatório, quando a gente fazia uma tração ali, você via que tinha um grau de fragilidade ligamentar, olha como tem uma mobilidade das facetas articulares. E aí foi feita a fixação longa posterior.
Então, em resumo da aula, né, nas fraturas toracolombares em explosão sem déficit, a maioria, o tratamento conservador é adequado, mas você deve procurar por risco de sinais de instabilidade tardia, como compressão do canal maior que 50%, cifose maior que 15 graus, inclinação coronal e cominuição grave do corpo vertebral, ou seja, as fraturas A4 com cominuição tanto no axial quanto no sagital, que eu chamei aqui de A4 grave, esse termo eu nunca vi, mas enfim, só para simplificar a coisa, essas A4 graves sem lesão neurológica, a tendência é mais de operar. Nas lesões em distração e que acontecem principalmente na transição toracolombar, também é importante a estabilização cirúrgica. Ter atenção, porque boa parte dessas lesões na transição não tem déficit neurológico. Tá? Elas vão ter déficit quando são na torácica, mas na transição frequentemente não tem. Nas fraturas em deslocamento, geralmente você vai fazer fixações longas, descompressões, facetectomias e as manobras de redução. E aí você tem que considerar, tem déficit, não tem déficit, se não tem déficit, um cuidado extra. E a gente vai discutir o caso do Dr. Fernando, que tem alguns aspectos importantes lá. E as cirurgias de fixação por posterior geralmente são suficientes. Se você vai fazer uma via anterior, basicamente, se você considerar uma descompressão insuficiente com fragmento no canal, ou pacientes, às vezes, com qualidade óssea ruim. Então, essas são as considerações. Eu aproveito para divulgar aqui o Congresso de Cirurgia Espinhal, que vai ser dia 4 e 5 de julho, e que muitos de nós vamos estar lá e contamos com a presença de todos. Obrigado. Obrigado, Aécio. Então você vê que ele, né, à toa, né, escolhemos a pessoa certa. Vamos separar, eu apresento nosso caso. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Oi, doutor. Essas coisas são sempre ótimas, né? Perdão, não ouvi. Não deve ser com a gente, não. Deve Tá. ser Falei bronca que para as outra suas pessoa. escolhas são sempre ótimas. Você falou, Kelly, a gente escolheu a pessoa certa. Eu falei. Ah, desculpe. Então, Obrigado. aquele caso, se você quiser comentar aqui agora, Léo, fica à vontade. Então, a gente via, né, assim, um mecanismo de trauma bem grave, com múltiplas lesões, e eu acho que isso chama atenção para alguns pontos, né? O primeiro é que, mesmo quando se diagnostica uma fratura toracolombar, uma fratura grave, num paciente politrauma grave, a prioridade é o ABCD. E até porque esse paciente, você vê, lesão esplênica, lesão de baço, acho que tinha pneumotórax, fratura de costela. Basicamente, tem trabalhos que mostram que o paciente que na fase aguda tem um HB menor que 9 ou 10, o que é óbvio que é por sangramento, esse paciente, se você operar, você mata o paciente, assim, você tem um risco de complicação muito grande. Então, acho que primeiro chamar a atenção aí que foi feito o protocolo mais do que correto aí de estabilizar o paciente, e essa lesão ela seria secundária mesmo se o paciente tivesse déficit neurológico, né? Você primeiro tem que deixar o paciente vivo. E aí o fato de não ter o déficit neurológico chama a atenção para uma coisa que se repete em diferentes lesões assustadoras em pacientes que não têm déficit neurológico. Via de regra, esse paciente tem fratura do pedículo, né? Então, o que o paciente acaba fazendo é uma espondilolistese traumática, né? Ele fratura o pedículo à pars e ele tem, às vezes, luxações graves com canal aberto, com canal amplo, né? Então, você vê que tem uma luxação lateral, tem uma luxação anterior e não teve déficit por Deus e porque também o canal estava aberto, né? Do ponto de vista de manejo cirúrgico, você quer que já entre nisso, doutor Fernando, ou quer discutir mais alguma? Classificar ela, né, para ficar, mas como você classificaria, colocasse no protocolo, ela entraria como assim? Então, é uma fratura que tem deslocamento, né? Então, ou seja, ela já entra como tipo C por ter o deslocamento, né? Ela tem, se a gente for observar, né, dá uma impressão aí nessa imagem que o complexo ligamentar posterior está intacto, né, vamos dizer, mas talvez se passar mais detalhadamente as imagens, você pode até achar alguma distração, alguma alteração facetária, mas independente disso, mesmo se você for analisar o complexo ligamentar anterior, o ligamento longitudinal anterior, ele está roto, tem luxação lateral, né? Então, isso é uma lesão tipo C, né? E é aquele é o shearing clássico, né? É a lesão em cisalhamento, né? Ela abre o pedículo, ela fatia ou slice fracture, tá faltando o nome.
É a fratura em slicing, que ela fatia, ela fratura o corpo vertebral ao meio praticamente e uma parte desliza para o lado, né? Então, eu acho que aí a gente vê, né, essa dupla imagem, ela traduz isso, e quando coloca aquele 3D, ele mostra bem, doutor Fernando, voltar o 3D ali, ó. Você vê que ela quebrou o corpo vertebral e ele escorregou para o lado, mas como o pedículo quebra, o canal às vezes acaba ficando aberto, né? A grande questão dessas fraturas é que na fase aguda ela é hipermóvel e se esperar 3, 4, 5 semanas ela é hiperrígida, né? Então, eu tive um caso interessante disso aí que eu tive que operar com 1 mês e meio depois e que aí a estratégia cirúrgica ela acaba sendo diferente. Então, eu vou entrar no que eu faria então, doutor Fernando. Esse é um caso, logicamente, aí, cirúrgico, o paciente estando estável, você vai operar para poder realinhar, estabilizar e preservar a função neurológica. Né? Tendo disponível, eu confesso que nenhum dos casos que eu operei no SUS de trauma, daqueles casos, dos casos todos, nenhum eu tive monitorização. O que faz com que a gente, às vezes, tenha que ter um cuidado até maior, o que eu acho que é muito importante, até conceitualmente, para residentes, cirurgiões mais jovens, entenderem que a monitorização ela é uma ferramenta, mas que nem sempre ela vai ser indispensável e nem sempre ela vai estar disponível. Né? Então, nesse caso, eu acho que a tendência primeira, né? Primeiro, via de regra, eu faço a exposição e passo o parafuso nos níveis a serem fixados aí. Então, vamos considerar que o T7, se ele estiver viável, aí precisaria voltar ao axial, a minha tendência seria pelo menos T5, T6, T7, né? Parece que T7 dá para passar parafuso. Para baixo, deixa eu ver ali, doutor Fernando, voltar a outra imagem que estava. Não sei se é essa aí. E o 8 está aqui, né? Volta O 8 é a uma, por lateral, favor. né? Esse 8 está perdido, né, para instrumentação. E aí teria que ver se o T9 também está. Então, acho que cairia para talvez T10, T11 e T12. Em paciente jovem, eu não me incomodo em parar na junção. Assim, parou em T12, tem que descer para L1. Então, a minha tendência seria talvez ser T10, T11, T9... Não sei não. T9 não dá não, doutor Fernando? Mostra o axial do T9. Está aqui, ó. Bom, por aí parece que não dá, né? Então, e aí, assim, a O T9 manobra, aqui. geralmente, O para T9 correção daqui tá desse vendo aí? caso, que eu considero, assim, você instrumentou, você vai fazer uma descompressão ampla, soltar o máximo possível, né, laminectomia, foraminotomia, tem que pensar que, tudo bem que é uma raiz torácica, né, mas você não quer tracionar uma raiz torácica, e na medida em que você vai fazendo uma distração progressiva, existe uma tendência a um realinhamento. E considerando depois você vendo assim, vendo a medula, tudo, né, o saco dural exposto, fazendo algum grau de distração, muitas vezes você faz um cantilever, na verdade, e quando você vai trazendo isso alinhando, você pega e consegue, quase que como um bloco, voltar a parte distal para a parte proximal. Então, às vezes, tem situações em que você vai distrair e fazer isso progressivamente, tem situações, às vezes, você vai distrair com haste provisória e depois fazer como se fosse uma translação das duas hastes para encaixar no segmento proximal. Enfim, talvez não seja uma coisa tão simples, porque é uma coisa mais de ir progredindo na cirurgia e num determinado momento você faz essa translação das duas hastes como um cantilever das duas hastes, assim, né? Jogar para dentro da haste. Às vezes, a depender da posição no sagital, você põe parafuso de redução no segmento proximal, pelo menos em T7. Paulo, quer acrescentar alguma coisa? Não, Fernando, eu pensaria também a mesma coisa, né? Eu acho que, assim, realmente a questão da monitorização intraoperatória é muito importante, principalmente para esses casos. E muitas vezes a gente trabalha em serviço, igual que eu trabalho, que não tem disponibilidade, né? Aqui onde eu trabalho, basicamente 90% das cirurgias são SUS e às vezes a gente fica brigando por recursos menos
menos acessíveis aí, um arco cirúrgico bom, alguma coisa desse tipo, né? Mas realmente eu também classifiquei como uma fratura tipo C, a gente, aquela, né? Você tem que procurar realmente os pedículos viáveis aí para você conseguir instrumentar e fazer a distração para tentar um alinhamento. Mas eu acho que esse caso, como uma paciente sem déficit, era um caso que a necessidade de uma monitorização é muito importante, principalmente nessas manobras que o Alessio disse, né? Realmente é um caso bastante complexo aí, e, e com risco até de déficit neurológico pós-operatório, né? Boa. Então, o caso realmente a Leste, vocês, é isso mesmo, a classificação é uma tipo C, né? Que é raro, né? C sem déficit neurológico com a fratura dessa. O Alessio explicou muito bem o porquê que ela está sem déficit neurológico, né? Mas as emoções não param por aí. Na hora que a gente vira a paciente, ela tem isso nas costas. Hoje está cada vez mais comum as tatu, né? Tudo isso é uma tatuagem. Isso aqui é a marcação da pele para saber como é que ia fazer. E ela tinha esse discreto abalamento aqui. Então a dúvida é fazer incisão no meio da cicatriz. Até isso foi discutido na hora. Fazia incisão em cima da cicatriz. Aí as meninas da sala decidiram que eu fizesse a incisão no meio da cicatriz e depois fechasse. Foi feita uma fixação longa. Não tinha monitorização eletroneurofisiológica na sala. Eu tentei reduzir, mas realmente teve dificuldade técnica. Eu achei melhor ter uma radiografia bonitinha, mas com a paciente intacta. Essa tomografia pós-operatória, você viu que a redução, não teve tanta redução do ponto de vista daquela luxação lateral. Está aqui a tomografia dela. Aqui a ressonância pós-operatória, ela evoluiu sem déficit neurológico no pós-operatório. A ressonância dela com 3 meses. As coisas estavam indo bem demais, até que começou um pontinho vermelhinho na cicatriz. Um pontinho vermelhinho na cicatriz, que acabou evoluindo para secreção. Acabou evoluindo para secreção e acabou infectada. Foi colocado um catéter para antibiótico contínuo. Ela fez uso do antibiótico contínuo durante 6 a 8 semanas. Está aqui a tomografia dela, 1 ano pós-operatório. Você vê que mantém ainda aquele desalinhamento no plano sagital e axial. 5 anos pós-operatório, a paciente decidiu retirar o material, que acho que é negócio de concurso, não sei o que lá, ela queria fazer para enfermagem, e se tivesse qualquer coisa não passava. A gente fez exame de imagem, achou que estava tudo consolidado, ela não tinha queixa nenhuma, e foi retirado o material de montagem dela, 5 anos pós-operatório. Está aqui a paciente, 6 anos pós-operatórios, e as imagens de controle e paciente assintomática. Passou no concurso, hoje é enfermeira. O que é que vocês fariam diferente? O faria diferente é muito bom, né? Depois da batalha ganha. Eu queria chamar a atenção uma coisa interessante, ô Fernando. Só voltar, eu não sei se vai se alonga um pouco, mas volta à imagem pré, porque eu fui falando das manobras lá, mas realmente tem uma imagem que é assustadora, né? A ressonância sagital. É, passa um, acho. Então, pode voltar um sagital. Essa aí. Então, eu não comentei na hora, mas, enfim, você vê o fragmento, né, como o ápice da cifose em torno do fragmento, né? Isso é um perigo, né? Que a gente sabe que a redução da cifose gera descompressão, mas numa fratura instável dessa, né, você imagina de fato, assim, numa manobra, né, o fragmento se deslocar. Então, esse talvez fosse um outro ponto, assim, né, vendo de perto agora, até que ponto valeria a pena fazer, por exemplo, tipo uma abordagem transpedicular para poder tentar amenizar essa compressão bem nesse ponto, né? Só ponderando isso aí, acho que a monitorização é um fator e talvez e uma coisa a considerar também num caso que tem uma compressão muito no ápice,
Tem um caso que eu operei assim, que foi uma deformidade pós-traumática tardia e que o paciente foi fazendo uma paraparesia progressiva para uma mielopatia crônica, né? E justamente porque no ápice da cifose estava o fragmento, né? Então, nesses casos, considerar às vezes de tentar fazer como se fosse uma subtração pedicular para poder tirar ou amenizar aquilo ali, para poder ter uma margem de segurança na manobra, tá? Mas assim, é um comentário depois do negócio feito. Em relação à retirada da haste, doutor Fernando, eu acho que tem dois pontos aí. Pelo que eu entendi, a osteomielite resolveu, né? Tratou lá por Resolveu. 2 meses e resolveu, né? Resolveu. 8 semanas, resolveu. E eu vi um trabalho interessante do Sul, gente, do Alisson, e que ele buscou fazer uma avaliação da qualidade óssea do paciente instrumentado, tá? Então, o que ele verifica é que o osso da região que é instrumentada, por mais que ele colhe, ele tem uma tendência a ser um osso frágil, né? Como se fosse um osso sem carga, né? Então, eu não tenho nenhuma experiência de tirar um caso tardio e dessa complexidade, tá certo? Mas eu acho que esse é um ponto a se considerar, assim, mesmo vendo uma fusão óssea, às vezes numa lesão de maior gravidade e complexidade, eu depois dessa informação, né, assim, eu teria um certo receio de tirar. Eu pensaria talvez em tirar ou tirar por um tempo e voltar talvez numa situação de infecção, mas esse é um dado que eu não tinha essa ideia e que ele mostrou esse trabalho, que talvez a gente tenha que até se aprofundar, ver outros trabalhos sobre o mesmo assunto. Outra coisa que eu penso também, Alessio, é que com o tempo também a gente tem que pensar no envelhecimento da coluna da paciente, né? Então, quando ela tiver já uma idade avançada, talvez numa fase aí com início de osteoporose, isso aí também não pode ter alguma cifose tardia, talvez até pela fragilidade óssea da própria região, né? Então, caso futuro, eu também fico um pouco receio, assim, de retirar a montagem, né? E eu lembro disso, muito desse caso, me lembrou muito, Fernando, da época que eu era residente seu, que você falava assim, que às vezes a gente não conseguia reduzir as fraturas completas, né, figura de livro, mas se a gente conseguindo reduzir a fratura de certa forma que a gente mantém uma estabilidade e uma fusão óssea satisfatória, isso talvez seja o necessário, no caso, para o paciente, né? Não necessariamente a gente tem que ter aquele alinhamento maravilhoso no raio-x e o paciente sai com um déficit que antes não tinha, né? Aí eu lembro bastante da época de residente. É. Esse caso é interessante. Agora, voltando na aula, Lécio, é só assim, o que o déficit motor muda a sua conduta? O que que ele faz mudar a sua conduta? A presença ou não do déficit motor? Eu, assim, quando a gente pensa na indicação cirúrgica, para mim o déficit motor ele já é uma indicação cirúrgica. Então, nisso ele muda, né? Então, uma fratura em explosão com déficit, e mesmo que seja uma dor radicular, para mim, tá doendo o nervo ou doeu o nervo, eu já estou propenso a operar. Então, o déficit ele muda para mim, ele é binário, assim. Tem déficit muito ou tem dor radicular, eu acho que ele já é uma tendência à cirurgia. A questão é o contrário, por exemplo, numa explosão sem déficit, até que ponto a compressão do canal leva à indicação cirúrgica porque o paciente vai ter um déficit. A maioria dos trabalhos mostra que o paciente tratado conservadoramente ele não piora porque apareceu um déficit. Tá? Ele piora porque desenvolveu uma cifose tardia, uma dor mecânica. E por isso que eu valorizo tanto o paciente que teve uma dor radicular. Eu acho que o que teve radicular, ele é diferente do que não teve nada. O que teve radicular, ele teve porque ele teve uma compressão que pinçou o nervo em algum momento. E ele não está tendo dor porque está deitado, talvez. Tá? Então, assim, aquele N1, né, do AO Spine, para mim, eu valorizo muito. Tá? Agora, se ele é N0, aí eu vou olhar a morfologia da fratura. Outra coisa Só fazer uma importante. consideração disso que o Paulo comentou, essa redução parcial, ela é muito comum nas fraturas que tem fratura do pedículo. Isso ocorre muito em C6 e C7, por exemplo. É um lugar que dá muita fratura com canal aberto.
sabe assim, às vezes uma fratura em hiperextensão, né? Quebra a faceta, quebra o pedículo e o corpo anda. Se você tentar fazer uma redução com tração, não vai reduzir nunca, porque o corpo está solto. Então, eu acho que via de regra, quando você tem uma fratura em que o corpo anda e está solto do pedículo, você não vai conseguir ter uma redução tão satisfatória. E quando considerar que precisa complementar isso por qualquer motivo, aí você vai acabar caindo numa via anterior, né? É uma coisa rara, mas eu acho que cai nos casos de indicação mesmo. Outra coisa a gente sabe, Alex, que é difícil no país, né? O que a ressonância é necessária, quando ela é necessária e quando é que ela muda a sua conduta cirúrgica? Pode fazer TRM trauma sem ressonância? Então, tóraco-lombar, cervical ou geral? Vamos para o Toracolombar, tóraco-lombar, toracolombar. né? Senão, o tóraco-lombar, isso é uma coisa curiosa que foi a motivação da minha tese de doutorado. Assim, eu não tinha facilidade com ressonância, então eu operei praticamente todos os casos. E lógico que ali tem uma seleção, foram 41, 42 casos, e tem outros eliminados por algum motivo. Mas na minha visão, assim, se você procurar os fatores de mau prognóstico na tomografia, você vai encontrar a maioria deles, tá? Então, o paciente tem se ele tem uma fratura que você definiu como tipo C, ou tem uma explosão com déficit, tudo isso aí dá para operar, na minha visão, sem a ressonância, tá? Agora, tem uma explosão que você está pensando que não é cirúrgica, mas não sabe se tem lesão ligamentar. Eu acho que é esse o caso do desempate, né? Aí você vai procurar se tem diástase facetária, se tem aumento de distância interespinhosa. E aí eu acabo, assim, e a literatura mostra, né? Você pode fazer uma análise quantitativa do aumento da distância interespinhosa, mas no meu trabalho foi mais qualitativa. Mas basicamente, se você está vendo um critério de desempate, né? Vamos dizer, você está vendo uma fratura que você está pensando em operar e você vê um aumento da distância interespinhosa, se isso rompeu muito, rompeu pouco, eu acho que a tendência é operar, né? É, Agora, vamos falar, se você for falar assim, eu quero ver se lesou na ressonância, aí eu acho que está talvez o maior problema. Porque da mesma forma que às vezes uma análise mais minuciosa da tomografia é difícil, na ressonância também é. Porque se você for valorizar todo hipersinal como lesão instável do complexo ligamentar posterior, você vai operar um monte de gente que não precisa. Porque, a rigor, a lesão ligamentar instável na ressonância é quando tem a lesão do supraespinhoso, né? É quando você vê aquela fita negra rota ou com hipersinal atravessando a fita negra. Se você vê um hipersinal no interespinhoso com o supraespinhoso intacto, em princípio, só por isso não seria indicação de cirurgia. Tá ótimo. Muito bom. Paulo, quer completar alguma coisa? Já estamos finalizando a aula. Se quiser deixar alguns comentários finais. Basicamente, a ressonância, de certa forma, ela serve mais como um desempatador aí mesmo, né? No sentido de ver ou não a presença da lesão ligamentar, talvez não vista em outro exame, obviamente, né? Ou sem o paciente que não apresenta aqueles sinais indiretos aí que sugerem uma possibilidade de uma instabilidade atual ou os fatores preditivos aí que podem desencadear uma estabilidade futura. Então, a ressonância, basicamente, para tóraco-lombar seria esse desempatador mesmo, né? Kelly, não estou vendo aqui as perguntas. Se tiver alguma, você pode ler. Se não, a Alessio pode dar as considerações finais. Sem perguntas no chat, chefe. Alessio, quer fechar com chave de ouro? Take home message? Ó, primeiro agradecer, assim, é um prazer enorme participar aqui dessa reunião. Eu falo que tem um carinho especial. Eu sei que o doutor Fernando não é mineiro, mas tá mais mineiro do que eu. E eu já estou, ainda não estou mais paraibano que mineiro, porque tem uma temporada de São Paulo, mas já estou bem paraibano. Mas é muito bom participar da reunião e é um prazer estar aqui e discutir. E sempre que precisar, estou à disposição aí. Espero que tenham aproveitado e aprendido aí algum aspecto aí dessas lesões. Foi muito bom, Alessio. A aula foi abrangente, a classificação, o tratamento, realmente foi top de linha. O Paulo discutiu muito bem, moderou, ficou. O caso acho que foi interessante, né? É um caso raro, mas eu achei interessante trazer. Tipo C, infectou, tirou material, etc. Então, são coisas que a gente não vê todo dia.
Então, mais uma vez, quero agradecer a confiança e você está com a palavra agora. Muito obrigada. Parabéns, doutora Alés, pela ótima aula. Parabéns, doutor Fernando, doutor Paulo, pela excelente condução, principalmente doutor Fernando, por ter organizado ficar gravado na Sociedade Mineira, não como o mês das mães, né, mas como o mês da coluna. Já vai ficar, vamos deixar isso como um marco, né, no nosso calendário. Eu não sei se o nosso presidente está por aí, Silvio, para dar o boa noite e encerrar. Oi, Kéria, estou aqui sim. Boa noite, viu, a todos, né? Fernando, obrigado mais uma vez aí pela condução maravilhosa sua como coordenador, na escolha do Alessio, né, para essa palestra aí magnífica, conhecimento fantástico. Ao Paulo Serrano, que é um colega nosso que é coordenador da neurocirurgia de coluna aqui em Diamantina, e Kéria, como sempre, brilhando aí, né, com a gente. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.